Bismillahirrahmanirrahim. Irmãos, todo aquele que crê no único Criador, em Allah, e se arrepender, será salvo, através da misericórdia do Criador. E o que eu quero dizer é que o arrependimento, ele deve ser de alma, do espírito, e não arrependimento por medo, um arrependimento por culpa. Vai ter que ser um arrependimento sensato, de verdade, sem dúvida, sem fantasia, mas com sinceridade e certeza. Então, não adianta se arrepender simbolicamente. Estou me referindo ao batismo. O batismo, ele é um arrependimento simbólico. E que, na verdade, isso já ficou para trás. Era utilizado antes, no tempo de Cristo, no primeiro advento, em que isso foi utilizado para enganar o povo, para os trazer para um caminho torto, achando que é o certo. Então isso ficou com João Batista. João Batista fez o que? A pessoa poderia se arrepender de tudo o que ela fez e viver uma nova vida. Ele já vinha trazendo esse tipo de arrependimento. E esse arrependimento é a forma simbólica do batismo, que é você ser imergido, é morrer para nascer de novo. É preciso nascer de novo, quer dizer, você ser uma nova criatura, um novo homem, deixar as coisas velhas para trás, deixar o pecado, deixar os vícios, deixar tudo para trás e trilhar um novo caminho. Mas atualmente essas coisas se inverteram. As pessoas estão trocando um ato simbólico de se molhar num tanque ou num rio, seja lá o que for, ou jogar água na cabeça, ao invés de se arrependerem de verdade, de se converterem e terem convicção. Sabe por que isso não ocorre? Porque a partir do momento que você comete esse ato simbólico e trilha um caminho errado, de nada vale. É preciso se arrepender para trilhar o caminho certo, correto, justo, estreito. É um caminho que não é se moldando a esse mundo, mas é um caminho que você se prepara para a vida eterna, para se religar ao Criador, voltar ao paraíso. Então não adianta frequentar essas instituições religiosas, procurar outras religiões, enquanto você pratica os mesmos atos. Ou pior, né, tem muitos que condenam as pessoas se colocando no lugar de Deus, se colocando no lugar de Allah, subhanahu wa ta'ala, e fazem acepção de pessoas por estarem montados em doutrinas de homens. Se o Criador é misericordioso, quanto mais nós devemos ser misericordiosos. Não há ninguém perfeito nesse planeta, nesse universo. Perfeito é só o Criador. Então, muitos, ao invés de ajudar, acabam jogando as pessoas no abismo. Porque esse caminho, o cristianismo em si, que foi criado por homens, foi criado justamente para afundar as pessoas, deixá-las dependentes de um sistema capitalista para manter o quê? Quem? Os judeus, sionistas. Então, eles estão sendo guiados por doutrinas de homens, por leis hipócritas, que eles são obrigados a obedecerem, porque se não obedecerem, estão automaticamente fora da graça. Só que acabam cometendo uma verdadeira desgraça. Então está tudo errado. Ao invés de edificar, estão destruindo, estão se selecionando. A hierarquia social capitalista entrou nas instituições. Por quê? Eles estão se mudando a Roma, estão se mudando ao Império Sionista, que foi combatido desde aquele primeiro tempo.
Estamos novamente no mesmo tempo em que todas as coisas estão sendo combatidas novamente. E teremos sempre o caminho reto a seguir, que é viver pela fé, viver através dos ensinamentos que deixou o último profeta, o último mensageiro, que é Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah esteja sobre ele. Ele é o último mensageiro, foi profetizado pelo Cristo, o Yahushua, em seu primeiro advento. Assim como o Yahushua é o verbo, que foi profetizado por outros profetas. Então ele é o Messias que traz as boas novas. Ele é o emissário. Foi necessário o expiatório para que se cumprisse a profecia. Mas o expiatório não é emissário, e nem o emissário é expiatório. São dois. Um é dado em sacrifício e o outro sai pelo deserto. Então, meus irmãos, é preciso entender que vocês estão vivendo os mesmos tempos de antes. Vivendo as mesmas doutrinas de fariseus daquela época. E mesmo assim, os mais achegados a nós muçulmanos submissos ao Criador, são os cristãos. Muito mais do que judeus e qualquer outra religião. Porque eles creem no Messias, eles praticam, obedecem ao que foi revelado pelo Evangelho do Messias. Mesmo assim não os conhecem, porque o que está registrado no Novo Testamento é uma narração, é uma narrativa de quem ouvia o Messias. E não de fato foi ele escrevendo. Isso foi feito justamente para que fosse separado os justos dos injustos. Para que os malignos pegassem e adulterassem mesmo essas escrituras. Propositalmente. Tudo isso foi necessário. Mesmo assim não conhecem. E saibam que o Messias não é hipócrita. Não tem uma postura hipócrita de semideus ou de uma divindade. Porque não há divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é o único grandioso. É o único Senhor. É o único Criador. Ele envia mensageiros, envia espíritos guiados, espíritos santos, para que possam nos guiar. Não há como escapar da justiça de Allah. Os mensageiros são apenas enviados, são vasos. Não adianta matar, não adianta torturar, não adianta destruir. Porque isso tudo é Allah moldando a sua criação. E guiando os justos. Então, meus irmãos, é preciso entender que hoje nós estamos vivendo num mundo em que criaturas se acham divindades. E isso acontece dentro de nós quando o câncer passa de benigno para maligno. Eles começam a agir por conta própria, sem depender de nós. Assim ocorre nesse universo. Dentro de Yah. Nós estamos dentro de uma criação de Allah subhanahu wa ta'ala. É preciso entender todas essas coisas. É por isso que eu digo, são poucos que conhecem o Pai, que é esse universo, e o Filho, que é o Messias, Yahushua, que é através do que ele nos mostra, do que é profetizado através da revelação de Allah, que nascemos no paraíso, retornamos para onde já viemos. Vamos voltar para casa, se a gente seguir o caminho que é revelado. Se vocês entenderem o oculto que está sendo revelado, se vocês atentarem para o caminho que está sendo apontado, vocês serão irmãos do Messias. Os que são guiados pela carne, eles vão tentar fazer de tudo. Vão tentar matar, vão tentar destruir, mas não vai adiantar, porque o que está sendo apontado, a palavra que está sendo enviada, ela é eterna. Não há a vida e não a morte que possa combater isso. O que importa é a existência, está existindo, pronto, basta. Não há mais o que fazer. Não adianta se desesperar, apenas escolha o teu caminho. Apenas escolha seguir, nascer no paraíso ou permanecer aqui e ser condenado ao inferno. A vitória da nossa alma é a eternidade. Porque a nossa carne perecerá aqui. E que a nossa alma não fique com a nossa carne.
para que a gente possa retornar para casa. Então, meus irmãos, precisamos atentar para essas coisas, as coisas ocultas que acontecem. A partir do momento que a gente para e medita e olha para dentro de nós mesmos, nós conseguimos enxergar o que está fora. Não adianta ficar correndo para alcançar as coisas externas, terrenas, enquanto a gente não se atenta, não se ilumina, não se consagra ao Criador. Se não entende, é porque está desligado. Se religue, ore, jejue, se livre dos demônios, dos vícios. Se atente para as Escrituras. Procure enxergar pelo olho do Espírito e não pelo olho carnal. É preciso sentir pelo Espírito e não sentir pela carne. Se a carne é limitada, isso aqui é um teste. É preciso ver pelo Espírito. É preciso enxergar a eternidade. Porque assim vocês conhecerão que realmente o Criador guia os justos, aqueles que buscam, e não aqueles que são guiados por homens. São cegos guiando cegos, e são ingratos, se acham poderosos e se acham salvos. São hipócritas, fazem acepção, enquanto que nada disso foi ensinado pelo Messias, que dizem ainda, têm a ousadia de dizer que seguem o Messias. Alguns não consideram o Messias, não acreditam nem no Criador. São cegos, burros, ignorantes. É a verdade. Eu não posso ser hipócrita em omitir, só para tô com medo de ofender, não. É a verdade. Doa a quem doer. Então, meu irmão, o caminho é simples. Cometer a renúncia. E não cometer atos ilícitos como animais que vão morrer amanhã e que já venderam suas almas ao diabo. Ou aqueles que se acham Deus. Deus está dentro de mim, eu sou Deus. E que eu sou uma divindade. Não, nem nada. Você é nada. Você deve pedir misericórdia ao Criador. Porque você vai morrer amanhã. E a tua alma? Não crê em alma? Pois bem. Será preciso ver para crer, não é? Então ficará aqui para ver a ira. Tu vais renascer novamente, por não acreditar. E quando renascer aqui, ficará para presenciar a ira da destruição deste universo. Se é isso que quer, gosta de pagar para ver? Pois bem, que assim seja. Não devemos nos apartar das pessoas, porque devemos ter misericórdia de mostrar a conduta de um verdadeiro submisso ao Criador. Mostrar que a conduta de um submisso ao homem e a si mesmo, ela é doente. A competitividade, a rivalidade entre as pessoas, o ar superior de ser maior que querer ser maior que o outro. Não, nada disso nos importa. Nós somos um com esse universo, mas nem por isso somos divindade. Da mesma forma que dentro de nós, os que estão dentro de nós são um com nós mesmos. Mas nem por isso eles são divindade. E muito menos nós somos Deus. Nós somos criadores. Somos co-criadores. Somos criações. Todo esse universo é criação. Tu és uma criação. Tu não és uma divindade. Esse universo não é uma divindade. Isso é criação do Criador. Temos uma essência. Isso não significa que nós somos a essência. Fazemos parte da criação dessa essência. Não adianta simbolizar. Dizer, eu tenho um olho. Que esse olho representa 666. Que é o sinal da besta. A besta que tem um olho só. Quem tem esse sinal são aqueles que se vendem. São aqueles os poderosos do mundo, que ganharam o mundo, abraçaram o que Satanás ofereceu para eles. Faz parte desta besta também? Vendeu a alma para se achar uma divindade? Pois tu é nada. Não adianta fazer nada com os muçulmanos submissos aos cristãos, aqueles que creem no Criador, que tentam seguir. Não vai adiantar. É preciso entender. E a palavra é eterna, não há o que mudar. Faz parte dessa besta que se acha que tem um olho e esse olho é Deus, sendo que o nosso cérebro é como se fosse um Deus e como se fosse esse universo.
Não é. Está sendo enganado pelo diabo para te dar um poder que não é teu. Até a vida aqui é emprestada. Tudo aqui não é de ninguém, é do Criador. Estamos aqui como somos ferramentas da criação. Assim como um câncer benigno existe dentro de nós, está cheio de câncer benigno dentro de nós. Só que eles fazem a função do nosso organismo para que tenha um bom funcionamento. A partir do momento que eles querem fazer por conta própria, se tornam malignos. Ele está destruindo tudo. Pense bem, já viu um cadáver? Um corpo quando morre, quando apodrece, não sai aqueles bichos de carne pelo chão? Pois é isso que tu será, se tu se achar uma divindade. Não passam de vermes?